Que história é essa de esmurrar o próprio corpo e o reduzir à servidão? Que palavras são essas? Será que isso é no sentido literal? Esse homem que falou essa frase, esse versículo bíblico, ele tinha uma cultura muito grande, tinha um conhecimento da língua, das expressões, da cultura da época, muito grandes. E ele se utilizou dessa frase forte para fazer com que todos entendessem a necessidade de ser autodisciplinado. O próprio autor da frase, do versículo bíblico, ele colocava em prática esse conceito. Ele literalmente fazia com que a sua natureza adâmica, a sua natureza pecaminosa, estivesse sob o mais rígido controle, a fim de não ser reprovado. Ele conhecia os atletas da Grécia Antiga que se abstinham de alimentos, faziam uma rotina pesada de treinamentos para alcançar uma coroa corruptível, uma coroa com uma glória passageira, todo mundo sabe. Imagine aqueles que lutam por uma coroa eterna, o quanto nós necessitamos estar focados naquilo que nós esperamos, nos nossos resultados, obedecer a palavra, agradar a Deus, para que nós mesmos não sejamos achados em falta. Nós podemos ter uma aparência agradável, podemos fazer muito sucesso no mundo, podemos pregar bonito, podemos convencer as outras pessoas, mas nós podemos ser negligentes com a nossa própria disciplina, com o cuidado com o nosso interior, a nossa natureza pecaminosa, as nossas más inclinações. Sim, porque por mais que nós sejamos convertidos, por mais que o nosso espírito tenha sido recriado em Cristo, nós vamos continuar tendo as mesmas paixões, as mesmas inclinações, e nós precisamos renegar isso, nós precisamos manter isso sobre a mais estrita dominância, sobre o mais estrito controle. Este homem era nada mais, nada menos que o apóstolo Paulo. Ele escreveu isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 27. Eu esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, tendo pregado a muitos, eu mesmo não venha a ser reprovado. Note que esse mesmo Paulo foi capaz de viver conforme podia viver, conforme as possibilidades de cada temporada do seu ministério. Ele se acostumou a ter necessidade, se acostumou também a ter fartura. Ele se acostumou a viver com muito e também com pouco. Para ele, não tinha dia ruim, não tinha dia difícil. Ele estava preparado para todas as circunstâncias, porque ele se autodominava. Ele mantinha a sua natureza terrena sob o mais estrito controle. Isso é um grande legado, um grande exemplo que fica para nós. É possível dominar as nossas más inclinações. Sentiu-se tentado a responder no mesmo tom, com palavras agressivas? Não faça. Domine essa vontade. Sentiu vontade de pagar o mal com o mal? Não faça isso. Pelo contrário, recorra ao próprio conselho do apóstolo Paulo. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. O próprio Jesus Cristo nos disse que, fazendo o bem àqueles que fazem para nós o mal, nós vamos colocar brasas na cabeça dessa pessoa, ou seja, é como se a gente estivesse deixando essa pessoa constrangida, envergonhada, tendo até motivo para se arrepender dos seus pecados, do seu mau procedimento em relação a nós. Aprendamos então, como o apóstolo Paulo, a manter o nosso corpo em sujeição. Não tem nada a ver com tortura física, é apenas a autodisciplina, a autonegação da nossa natureza pecaminosa. Nós vamos vencê-la, nós vamos crucificá-la com Cristo, porque nós fomos ressurretos com Ele. O nosso espírito reviveu, foi recriado pelo sacrifício de Jesus Cristo. E a nossa natureza terrena tem que ser dominada, tem que ser subjugada. Se você gostou,
compartilhe, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e até o próximo vídeo.